Somos imensamente agradecidos a Ti, amado Senhor. Que honra, que privilégio o Senhor tem nos dado, domingo após domingo, de pela manhã podermos lembrar da Tua sublimidade, das Tuas riquezas insondáveis, da Tua beleza. Oh, amado Senhor, nos sentimos tão ricos por sermos Teus convidados, ainda que sejamos tão indignos. Nesse momento queremos confessar coletivamente os nossos pecados diante da Tua face. Pecados estes que nos envergonham e que trazem tristeza ao Teu coração. Mas como nós somos gratos a Ti, amado Senhor, pois o Senhor nos proporcionou um novo e vivo caminho, através de um trono, o trono chamado de graça, onde nós nos apoiamos na Tua obra perfeita, o Teu sangue que foi derramado lá naquela cruz, e por ele nós temos um livre acesso diante da Tua santa face. Que todo esse tempo que já estamos desfrutando seja um tempo onde o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, possa nos dirigir, possa expressar-se em nós, entre nós, para que desta forma possamos ver um pouco mais das Tuas belezas. Possamos contemplar também a Tua obra preciosa que foi realizada naquela cruz. Oh, amado Senhor, somos imensamente gratos. Bendito eternamente seja Teu santo nome. Amém. Nós vamos apanhar então nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 27. Mateus 27. E a leitura será feita a partir do versículo 45. A palavra do Senhor diz assim: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Irmãos, nós estamos diante de um cenário, diante de um momento muito especial na vida do Senhor Jesus Cristo. Esse trecho que nós lemos relata as últimas 3 horas de vida do Senhor Jesus pendurado naquele madeiro. Nós sabemos que ele ficou ali naquele madeiro por 6 horas. Ele havia sido crucificado às 9 horas da manhã e entregou seu espírito por volta das 3 horas da tarde. E nós sabemos que em todo esse tempo que ele permaneceu lá, estas 6 horas se constituem nas horas mais importantes que nós temos registradas nesse universo.
pois ali se consumou toda uma obra. Ali terminou-se toda uma obra de maneira plena, de maneira cabal, realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos que todo esse tempo que o Senhor Jesus já estava sofrendo, já era um tempo somado aos alguns fatos anteriores de padecimento. Nós sabemos pelas Escrituras Sagradas que o Senhor Jesus, ele tinha um hábito de sempre ir naquele jardim chamado Jardim de Getsêmani para ter comunhão com seu Pai. E aquela noite havia sido uma noite muito especial para ele. E então ele derrama-se diante do seu Pai em oração e fazendo aquelas 3 colocações que nós conhecemos. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja conforme eu quero, e sim conforme tu desejas. Sabemos da aflição, da dor, do sofrimento, da angústia que o nosso Senhor Jesus padeceu em todo esse tempo que ele esteve naquele jardim. E por volta da meia-noite, então, o que aconteceu? Uma turba veio até aquele jardim para, então, prenderem o Senhor Jesus Cristo. E a partir daquele momento, a partir da meia-noite, daquele tempo tão precioso que ele estava tendo na presença do seu Pai, nós sabemos que desencadeou-se todo um processo de angústia, de dor, de sofrimento, de tortura, tudo isso desencadeado em cima do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que então, logo pela manhã, por volta das 7h30 da manhã, ele estava diante de Pilatos. Já havia comparecido diante de Anás, que era o sogro de Caifás, Caifás então o sumo sacerdote da época. Já tinha passado diante de um sinédrio composto de 71 anciãos. Já tinha sido julgado, condenado. E então, 7h30 da manhã, ele é levado diante de Pilatos. Pilatos o interroga, nós sabemos que ele o envia para Herodes, Herodes novamente o devolve para Pilatos, e por volta das 8h da manhã, começa aquela tortura sem misericórdia, quando ele é levado para um ambiente onde os soldados, de maneira violenta, com aqueles chicotes, com aquelas 8 tiras compostas de pedaços de bolas de aço, ossos e ferros retorcidos, eram lançados sobre os costados do nosso Senhor. Sabemos então a dor, o padecimento que ele enfrentou, tudo ali por nossa causa. E o que mais me chama a atenção em todo esse padecimento depois, a vítima, aquele que era condenado à morte, era obrigado a levar a sua própria cruz. Nesse caso, seria aquela parte horizontal onde ele seria crucificado. Ele deveria levar até o local onde então seria crucificado, que era o local chamado Caveira ou Calvário. E nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo não tinha forças nenhuma. E apenas uma referência, no capítulo 27, versículo 32, diz assim: ao sair encontraram um sirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Por que isso me toca profundamente? Porque segundo as leis romanas, a vítima, aquela pessoa que era condenada, ela se tornava obrigada a levar sua própria cruz. Mas o Senhor Jesus não tinha mais forças. Ele era verdadeiramente homem. Ele estava ali na completa dependência do seu Pai. Ele não tinha como levar. E nessa situação, como que eles agiam? Então, era convocado os seus discípulos para que pudessem então levar aquela cruz. Mas onde estavam os seus discípulos? Eles haviam fugido. E quando essa situação também faltava, eles convocavam voluntários
mas não havia voluntários para levar a cruz do Senhor. Então os soldados poderiam obrigar alguém a carregar aquela cruz. Então, onde entra esse personagem chamado Simão de Cirene, e ele é obrigado a levar aquela cruz até o Calvário. O livro de Marcos registra algo muito interessante que fala assim, pai de Alexandre e pai de Rufo. Veja só que registro interessante Marcos deixa. Este homem, sem o saber, tornou-se o homem mais privilegiado da face dessa terra em poder socorrer o nosso Senhor naquele momento. Então, quando a gente vai vendo devocionalmente alguns cenários, alguns episódios da vida do Senhor, nós vamos sendo tocados, que tudo tem um sentido, tudo tem algo a nos falar, tem algo a nos tocar. E quando nós somos convidados pelo próprio Senhor, que a palavra aqui nos diz, é Ele que nos convida para estarmos diante da mesa que pertence a Ele. E Ele fala para que vocês se lembrem de mim. Vejam só, Ele tem tanto amor por nós, Ele tem tanta consideração por nós, que Ele quer sempre ter comunhão conosco. E Ele sabe que nós somos esquecidos. Ele sabe que nós somos desatentos. Então Ele marcou o encontro, todo o primeiro dia da semana, para que nós pudéssemos estar com Ele. Para que ao olharmos para o pão, olharmos para o cálice, nós pudéssemos contemplar o seu amor, o seu eterno amor, que está registrado pela eternidade no seu próprio corpo físico. Como os irmãos e irmãs já ouviram, Ele para sempre trará as marcas da cruz sobre as suas mãos, sobre os seus pés, num gesto de um amor profundo e eterno demonstrado por nós naquela cruz. Nós teremos sim corpos glorificados, mas o dele será um corpo marcado de amor. E Ele quer que nós desfrutemos desse amor quando nós nos reunimos diante da mesa que é dele. Então o Senhor Jesus já vinha padecendo todo aquele processo de pressão, todo aquele processo de escarnecimento, de violência brutal sobre ele. Então ele é levado àquele local chamado Calvário, deitam sobre a cruz às 9h da manhã e o crucificam. E a crucificação, ela naquele momento era aquele instante onde o seu corpo físico iria padecer as suas mais profundas dores. E foi exatamente nesse momento quando ele faz aquele seu primeiro brado, como os irmãos bem sabem: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Este é o nosso Senhor. Este é aquele que nos amou e nos ama de modo profundo. Nós sabemos que ele vai fazer sequencialmente alguns outros brados, até que então chega neste no qual nós fizemos a leitura, por volta da hora sexta até a hora nona, ou seja, entre o meio-dia até as 15h, houve trevas profundas sobre toda a terra. Por quê? Porque os nossos pecados estavam sendo colocados sobre Ele. Sobre Ele. E a natureza, a criação natural, recusou-se a olhar para aquele que havia sido feito pecado em nosso lugar. É interessante que as trevas perduraram por 3 horas. Depois das 3 horas, a luz voltou a brilhar por nossa causa. Porque os nossos pecados, então, haviam sido colocados sobre Ele. Então, quando Ele fez esse clamor, Deus meu, por que me desamparaste? Nós temos, então, um registro de que sobre Ele toda a mácula do nosso pecado havia sido colocado. Mas o que chama a atenção, irmãos e irmãs, o que motiva o nosso coração a adorar, é lógico, é a sua beleza, a sua excelsitude, as insondáveis riquezas que há nele. Mas o que nos motiva a orar também é a obra cabal
que Ele realizou por nós naquela cruz. E há alguns sinais aqui, nós não vamos ver todos eles, que são registros de uma obra plenamente consumada a nosso favor lá no Calvário. O primeiro deles está exatamente quando ele, diante daquele grande brado, ele rendeu o seu espírito. E sabemos que esse grande brado, o que João registra é tetelestai, tudo está consumado, não há mais nada a ser feito, a obra está plena. Então ele rende seu espírito. E o que acontece na sequência, no versículo 51, diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Primeiro aspecto. Quando nós pensamos o véu do santuário, nós pensamos logo num pano bastante frágil. Mas o véu deste santuário, especificamente chamado o Templo de Herodes, construído por ele, era um véu que tinha 18 metros de comprimento, 9 metros na sua altura e 1 palmo na sua espessura. Precisaria-se a força de 300 homens para rasgar aquele véu. Mas de um modo tão miraculoso, tão inquestionável, aquele véu foi rasgado de alto a baixo. E eu fico pensando, por que Anás, por que Caifás, por que tantos outros que viram isto acontecendo, ainda mantiveram seus corações endurecidos? Então esse é o primeiro sinal. E a Bíblia fala que uma vez que o véu foi rasgado de alto a baixo, foi-nos permitido um livre acesso ao teu santíssimo lugar. Irmãos, 1.500 anos. 1.500 anos havia se passado e o homem não podia ter acesso diante de Deus Pai, porque isso lhe era vedado. Somente uma nação, somente Israel, e somente uma tribo dentro dessa nação, e somente uma família dentro dessa tribo, e somente um homem dentro desta família poderia uma vez por ano acessar aquele lugar escuro chamado Santíssimo Lugar para oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo. Era ali que era o acesso ao Santíssimo Lugar. Mas agora, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio de modo definitivo. E o rasgar desse véu de cima a baixo é o grande grito, o grande soar da trombeta, que a obra dele foi aceita pelo Pai. E nós podemos ter livre acesso ao Santíssimo Lugar, podemos olhar face a face ao nosso Pai. Então, por que nós viemos nessa manhã? Para adorar o nosso Senhor. Pois pela sua obra nos foi proporcionado uma entrada de rosto descoberto para contemplarmos a face do Pai pelo Filho Jesus. Então nós viemos aqui nessa manhã para adorar este que realizou essa obra tão maravilhosa. Nós não vamos nos deter nesse aspecto, mas observem que no mesmo versículo 51 fala-nos que tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Isto é um sinal. Isto é um sinal. Por que aconteceu este abalo sísmico? Não foi apenas um ajuste de placas tectônicas. Porque quando nós estudamos o livro de Hebreus, lá no capítulo 1, a partir do versículo 2 até o 4, nós temos as 7 glórias de Cristo reveladas lá. Ele é o herdeiro de todas as coisas, Ele é o criador de todas as coisas, Ele é o resplendor da glória de Deus, Ele é a expressão exata do ser divino, Ele é o sustentador de todas as coisas que Ele criou. Por Ele toda a purificação dos pecados foram feitas e Ele, a 7ª glória, está elevado, assentado na mais alta das alturas desse universo, reinando soberanamente. Então, por que as rochas sofreram? Por que houve um abalo sísmico? Porque esse universo, toda a criação se explica por uma pessoa, não se explica por uma teoria. Na realidade, quando os nossos pecados estavam sobre ele, as trevas pousaram sobre ele, este universo respondeu com um tremor, ou seja, essa terra respondeu com um tremor. Isto é um sinal. Mas a Bíblia fala-nos na sequência, também não é o nosso ponto que vamos nos deter,
a Bíblia fala que os sepulcros foram abertos e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Significa que as chaves da morte e do inferno já estavam nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela ressurreição provou assim: a morte não tem mais poder, porque ela foi morta, foi destruída na cruz do Calvário pela morte de Cristo Jesus. Então é um sinal. Por que nós adoramos esse Senhor maravilhoso? Porque Ele é vencedor, irmãos e irmãs. Porque não há nada nesse universo que esteja fora do seu pleno controle. Então nós adoramos esse Senhor maravilhoso. Agora, nós o adoramos também porque Ele ressuscitou. O capítulo 28 desse mesmo livro e todas as outras passagens correlatas dos evangelhos nos mostram que Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. É interessante que as mulheres foram logo pela manhã para levarem os perfumes para colocar sobre o corpo de Jesus. Chegaram lá e encontraram um sepulcro vazio. Aqueles varões de vestes brancas, resplandecentes, disseram para as mulheres: mas o que vocês vieram fazer aqui? Eles foram atrás de Jesus. Mas como que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ressuscitou. Ide lá para Galileia, avise os meus irmãos. Aí ele mesmo vai dizer para as mulheres que eu vou encontrar com eles. Então, por que nós adoramos este Senhor? Porque Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele ressuscitou. Nós adoramos a um Deus vivo, a um Deus real, genuíno. Aqui nós viemos sim para nos lembrarmos de uma obra maravilhosa que Ele fez por nós. Mas Ele ressuscitou. Ele não está mais entre aqueles que são chamados mortos. Mas nós adoramos o Senhor também porque Ele foi exaltado. Como há pouco, quando nós mencionamos o livro de Hebreus, nós falamos daquelas 7 glórias. E a última delas nos mostra o quê? Que Ele foi elevado nas mais altas alturas e reina soberanamente porque Ele está pleno de majestade. Ou seja, Ele está exaltado. Então, por que nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo? Porque exaltado como Ele é e está. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Rei do Universo. Tudo, absolutamente tudo, está subjugado aos seus pés. Então nós adoramos a um Deus exaltado, a um Senhor que reina soberanamente. Então nós adoramos porque nós temos livre acesso ao Santíssimo Lugar. Nós adoramos porque Ele ressuscitou. Nós adoramos porque Ele está exaltado. E por fim, nós o adoramos porque quando Ele exaltado e glorificado, Ele enviou para nós, para a terra, o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo veio. Aí depois os irmãos verifiquem lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Naquela espera daqueles 120 irmãos que estavam reunidos naquele cenáculo, orando. De repente, como um som fortíssimo, como línguas de fogo começou então a passear entre eles, num rugido enorme. E a Bíblia fala, e o Espírito Santo então veio sobre eles e distribuiu línguas para todos aqueles que estavam lá. E por que o Espírito Santo veio? Qual é o ministério fundamental dele? É a revelação desse Cristo exaltado. É nos mostrar que o Cristo que nós adoramos está exaltado. Ele está glorificado, reinando soberanamente nesse universo, reinando sobre os nossos corações. Então, por que nós adoramos esse Senhor? Porque Ele, na sua glória, a promessa então foi cumprida. Ele enviou o Espírito Santo, que agora está em nós, entre nós. Ainda que nós não possamos tocá-lo fisicamente,
Assim que nós não podemos ver o ar que estamos respirando, ele é mais real do que o ar. O Espírito Santo está em nós, entre nós, fazendo o quê? Revelando a Cristo, abrindo os nossos olhos para contemplarmos que essa mesa tem muito mais que um pão e um cálice de vinho, tem uma realidade espiritual. E cada um de nós que fomos atraídos para esse momento aqui, devemos nos apresentar diante dele com palavras de adoração, palavras de gratidão, palavras de reconhecimento, palavras de louvor, porque ele merece. Ele merece. Ele nos chama para esse momento, para nos lembrar dele e da sua obra. Concluo dizendo o seguinte, irmãos e irmãs. Todos nós, todos aqueles que passaram pela obra do novo nascimento, todas aquelas pessoas, não importa o contexto que possamos estar caminhando, mas se você faz parte da família de Deus, se você tem certeza que você faz parte dessa família, você pode ouvir no seu coração, você é um convidado a participar desse momento. Você também é convidado a expressar palavras de adoração. Você é convidado a ler textos que glorificam o nome do Senhor. Você é convidado para louvar o Senhor através de cânticos. Então nós somos esses privilegiados. A este Senhor toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Maravilhoso Senhor, faltam-nos palavras para não somente falar a respeito do teu imenso, do teu excelso amor, da tua obra perfeita, mas faltam-nos palavras também para expressarmos a nossa gratidão e adoração a Ti. De qualquer forma, aceita a nossa adoração, o nosso louvor. Aqui nós viemos para que dessa maneira tão simples, numa mesa tão simples que há um pão e um vinho, nos recordar de uma obra tão sublime, tão excelsa, que foi a obra que o Senhor realizou naquela cruz por nós. Nós te adoramos, pois temos livre acesso até o Santíssimo Lugar. Nós te adoramos, porque o Senhor ressuscitou dos mortos. Nós te adoramos, porque o Senhor está exaltado nas mais altas alturas. E nós te adoramos, porque o Senhor nos enviou o Espírito Santo, que nos traz a revelação da tua beleza, da tua excelsitude. Bendito seja eternamente o teu santo nome. Amém, Senhor.